perigo. Era uma, como é que chama? Era uma série, eu vi o lançamento, eu sou tão velha que eu me lembro do lançamento. Então tinha esse robô e sempre que tinha alguma coisa de perigo, né, ele começava assim, perigo, 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 perigo. Então isso daí é o nosso sistema límbico, é isso que ele faz. Ele diz, gente, abre o olho, isso aqui tem alguma coisa de perigosa. Agora o problema do sistema límbico é que nem sempre ele funciona da forma que outras partes do nosso cérebro funcionam. Então, para ele, não tem tempo. Então, no sistema límbico, as coisas estão sempre acontecendo. Se você não conseguiu digerir, processar uma lembrança, aquilo está acontecendo sempre ao mesmo tempo. Então, você tem que voltar lá e reprocessar, porque senão o perigo está... Sabe o que é essa sensação de perigo? A ansiedade. É a ansiedade. Pensa um pouquinho, quando você fica ansioso, você não fica com aquela sensação de perigo, de alguma coisa ruim vai acontecer? É isso, é a ansiedade, é o perigo, perigo, perigo. Então, o que a gente faz? A gente pede a pessoa pensar naquilo, a gente reprocessa ou com movimento ocular, ou com auditivo, que a gente pode usar headphone, pode usar tátil, né? Ou aqueles happy buzzers que eu mostrei para vocês em outro evento, em outro momento eu mostrei para vocês, se você não viu, vai lá ver, né? E pode usar para a gente usar esse movimento bilateralizado para reprocessar de acordo com o protocolo essas coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente tem muita ansiedade, às vezes é porque a gente teve muitas experiências difíceis. Imagina assim, você, quando é grande, você vai para o trabalho, o chefe está lá, e você tem que fazer uma tarefa e você não fez como ele quis e ele fez uma crítica leve, assim, e você chora, né? Como que se fosse criança. Por quê? Porque aquela criança chorava quando o pai chamava atenção, porque ela sabia, ela suspeitava que ela era capaz até de apanhar, porque se apanhava muito, né? E às vezes... muito assim, abuso físico, especialmente nos tempos de antigamente, mas não só, hein? Isso ainda acontece hoje, que é muito diferente de corrigir ou disciplinar, bater, espancar uma criança, né? Então, no sistema límbico, ele não tem noção de tempo. O nosso sistema límbico, ele funciona num tipo de tempo que os gregos chamariam do kairos, né? Aquela coisa assim que está sempre acontecendo. Enquanto que nosso sistema cognitivo, onde a gente pensa à frente do nosso... Esse daqui é consciente. A parte do miolo e a parte aqui de trás, eles não são conscientes. Eles funcionam sem a nossa intencionalidade ou até a gente querer. Eu sinto medo, mesmo sem querer sentir medo. Eu respiro, mesmo que eu queira segurar minha respiração, chega uma hora em que eu vou desmaiar e a respiração vai voltar. Por quê? Porque o corpo é mais forte do que tudo isso. Quando uma lembrança não está onde deveria estar, que é no passado, e ela está nessa sopinha, né, do sistema límbico, ela está numa parte assim atemporal da nossa sensação, né, da nossa existência. Então nós temos que ir lá, a gente pede para a pessoa pensar naquilo, porque quando ela pensa naquilo, o cérebro acha onde é que está localizado dentro do nosso cérebro. É a forma que a gente tem assim de achar no mapa. Ah, era quando o meu cachorro era pequenininho e minha mãe deu meu cachorro, né? Ah, então o cérebro diz, já sei onde é que está isso daí. A gente estrutura todo esse protocolo e aplica a estimulação bilateral. E isso dá um arranque para o cérebro começar a processar, digerir e metabolizar, e é um processo espontâneo, né, inato de todas as pessoas. É o que acontece com a gente também quando a gente dorme, né, quando a gente tem a parte de sonhos. Você sabe que a gente às vezes tem aqueles sonhos meio esdrúxulos que a gente não entende. Ah, começou assim, depois eu voei, depois eu estava pelada, depois eu não estava, depois o fulano apareceu. É porque o cérebro organiza essas coisas de uma forma assim muito estranha às vezes. Nem sempre a lógica do nosso sonho é uma lógica mais cognitiva. Mas quando a gente consegue reprocessar isso, a gente tira isso daquela parte da atemporalidade e ele enquadra no tempo. Então ele vai para o cronos, que é o tempo cronológico. Começou assim, depois foi assado, depois assim, depois assado. E aí a gente tem uma cronologia do que me aconteceu. E aí ele consegue ir para o passado. Aí a sensação de perigo se desfaz e aí eu consigo me dar conta. Mas aquilo aconteceu quando eu era criança, eu não preciso me afligir agora. Isso aqui já acabou, isso já era, já foi. E aí a gente consegue ter muito mais sossego. Quanto mais ansiedade eu tenho, possivelmente mais
situações traumáticas ou experiências difíceis eu tive. Se eu tive um pai que repetidamente, ou uma mãe, porque mãe também fazia isso, também mãe também bate, né? Que fazia certas coisas, ou fisicamente, ou outras coisas, assim, que eu tinha a sensação de que eu vou apanhar, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Essa é a ansiedade. Quando a gente desarma isso, especialmente essas lembranças de infância, dos primeiros 5 a 10 anos de vida, a sensação de ansiedade, ela vai se desfazendo. E às vezes a gente consegue fazer isso com uma sessão, a pessoa já começa a se sentir melhor, porque ela já começa a desarmar, né, essa perturbação. E tem mais, a pessoa continua reprocessando depois da sessão que a gente fez aquele atendimento, e o que acontece? Vai melhorando mesmo ela fora de sessão. Sabe por quê? Porque os pacientes dormem entre uma sessão e outra. E enquanto nós dormimos, nós fazemos isso espontaneamente. É um mecanismo que nós todos temos no nosso cérebro que reprocessa, queira ou não queira, né, as nossas lembranças. O problema mora é quando esse reprocessamento trava. E às vezes isso inclusive vira pesadelo, vira insônia. Né? O cérebro quer reprocessar e a coisa assim é tão ruim que a gente acorda antes que tenha terminado. E aí vai os pesadelos. Pesadelo é um sinal de que alguma coisa lá atrás não está arrumada, né? Porque eu me desperto com o coração batendo, com a sensação de perigo, com a ansiedade. Então a gente tem como tratar insônia, esses problemas de sono, né? Tudo isso porque são lembranças de antigamente que não foram resolvidas. A gente vai lá atrás, arruma esse negócio, a manifestação atual disso é que a insônia vai acabando, os pesadelos vão acabando, os sonhos ruins vão acabando e a gente começa a dormir legal.